Agudiaete, que alegria saudar essa comunidade, a comunidade desse campus, dessa universidade, a comunidade dessa cidade, a comunidade de todos os lugares que saúdam esse nosso encontro tão feliz, saudado por esses cantos sagrados dos nossos irmãos, lembrando que a terra é a nossa mãe. Mãe Terra. É um privilégio imenso para uma pessoa alcançar essa relevância no meio das nossas comunidades, das nossas famílias, e experimentar esse convívio pacífico, simpático, que nós podemos compartilhar uns com os outros. Eu quero agradecer a essa universidade, quero agradecer à UFES, à DUFES, que está celebrando esse ano seus 45 anos. Quero cumprimentar essa universidade que está abrindo-se para conviver com a diversidade étnica e cultural do nosso país. Boa noite a todos. É muito bom poder estar aqui com os nossos parentes tupiniquim, com os guarani, com as outras etnias que compõem essa diversidade cultural, especialmente por sabermos que a nossa história fez longa caminhada de exclusão e de invisibilidade dessa riqueza cultural que nós podemos compartilhar. Sempre esteve aqui, sempre esteve aqui. Assim como a nossa mãe, a terra, sempre nos deu a brisa, o ar maravilhoso, que agora, nesse momento, depois que passou um pouquinho de chuva por aqui, ficou ainda mais temperado, para a gente poder celebrar esse encontro e eu poder compartilhar com vocês, comunicar a vocês algumas das observações que eu tenho trazido nos meus livros nos últimos anos. Eu publiquei alguns ensaios. Eles não são romances, eles não são contos, eles são ensaios. Ensaios sobre o tempo que nós estamos vivendo no planeta Terra, no mundo. O primeiro desses textos, ele teve o título de Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nesses textos, eu falo desse movimento suave que nós vimos aqui, acompanhando a coreografia desses cantos sagrados em que os pés quase não tocam o chão. É como se estivessem flutuando. Pisar suavemente na terra tem sido um lema que eu insisto, eu repito em entrevistas, em conferências, em palestras. Pisar suavemente na terra. Como estamos alienados dessa nossa mãe, a terra, e em algumas situações pisando duro na terra. Nós estamos diante das mudanças climáticas nunca experimentado por nós. Se elas já aconteceram em outras eras, nós não estávamos aqui. Alguns dizem que elas podem ter acontecido quando desapareceram algumas outras espécies, outras extinções no planeta. Mas os cientistas avisam que nós estamos diante de uma próxima extinção. E que essa próxima extinção pode não ser das formigas, dos pássaros ou dos dinossauros, mas seria a extinção dessa tal de humanidade que nós fazemos parte. A gente nunca tinha ficado tão perto de um risco de inviabilizar a nossa
vida no planeta, não só numa região, mas no planeta. Esse planeta que nós chamamos de Mãe Terra, em algumas culturas, é tão verdadeiro o sentido da Mãe Terra que as pessoas saúdam a terra pondo a cabeça no chão. O cientista Antônio Nobre, com quem eu tenho tido a alegria de, desde a pandemia, manter alguns diálogos com ele, ele lembra que a gente precisa pôr a nossa cabeça à altura do coração. Pôr a cabeça à altura do coração. Porque ele diz, nessa modernidade que estamos vivendo hoje, nós carregamos uma cabeça sobre o corpo. Não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos do nosso corpo, e parece que o nosso corpo é só um veículo para transportar esse cabeção. Então, nós somos o tempo inteiro assediados por pensamentos, por questões de toda a ordem. Parece que não conseguimos pôr a cabeça à altura do coração e deixar que ela descanse um pouco. Desacelera. É tão maravilhoso daqui desse lugar privilegiado que eu estou, podendo ver a multidão que está à minha frente e nessa disposição simpática de dialogar, de conversar, de ouvir uma fala de alguém que vem de uma tradição que persiste em viver colado na terra. Viver perto da terra, viver junto com a nossa mãe, a terra. Durante a pandemia, eu tive um encontro com uma escola que tinha 430 meninos e meninas que estavam se sentindo totalmente apavorados com aquela coisa de ficar confinados. Nós fizemos um exercício de cada menino, em cada lugar que ele estivesse, junto com a família dele, se ele tivesse quintal, para ele ficar na grama. Se ele não tivesse um quintal, que ele botasse uma vasilha com folhas, com água, e botasse o pé lá dentro, ou entrasse lá dentro. Não são todas as pessoas que podem fazer esse simples exercício de deitar no chão, porque não tem chão para deitar. Não são todas as pessoas que podem botar suas crianças para subir numa árvore, para brincar, para correr, porque esses espaços estão cada vez mais limitados. Parabéns a vocês que têm esse litoral maravilhoso e que, se quiserem, pode passar o dia inteiro correndo na beira do mar, brincando. Claro que vocês podem fazer isso sem deixar de fazer todas as outras obrigações que vocês têm, mas nós estamos abstraindo o nosso contágio, o nosso contato com a água, com o vento, com a terra, com a floresta, e isso está nos tornando pessoas cada vez mais isoladas desse afeto que a terra pode nos proporcionar e pode nos animar também a espalhar essas relações de afeto da terra com outros seres humanos, com outras pessoas, constituindo comunidades humanas mais tolerantes, mais amorosas uns com os outros. Nós estamos assistindo às mudanças climáticas afetando a vida das pessoas no planeta inteiro. Mas aqui no nosso país, pega fogo no Pantanal, inunda o Rio Grande do Sul e afunda algumas cidades e algumas regiões do nosso país, que deixa todo mundo pensando, afinal de contas, o que é que está acontecendo? Muita gente ouvia desde a década de 90, quando o Brasil sediou a Conferência do Clima, que nós íamos entrar num tempo de mudanças em que a gente tinha que repensar nossas práticas, nosso consumo, nossos costumes. A gente não mudou nada. Se a gente acrescentou mais consumo, mais calor, a Terra está respondendo agora com 40 graus, 50 graus, com gente ficando quase que sem condição de viver nos seus lugares, onde estavam acostumados a viver, tendo que se deslocar e buscar outros lugares para estabelecer sua morada. Muita gente. E nós estamos vivendo globalmente o fenômeno
dos refugiados. Eu, até os 30, 40 anos, nunca havia pensado que a gente podia ter um balanço desse, das pessoas do planeta começar a zoar pelo planeta sem saber onde estão. Nós estamos vivendo isso. Eu não imaginava que aqui no Brasil nós íamos nos tornar um destino de gente refugiada de vários lugares do planeta, do Afeganistão, da Síria, de muitos outros lugares que estão flagelados pelas mudanças climáticas e por questões ambientais, sociais, que nenhum de nós imaginava. Eu acho que nem o professor Milton Santos, com o seu pensamento crítico sobre a globalização, chegou a imaginar que a gente podia estar tão perto de uma crise encaixada de paradigma, onde nós não temos mais só um problema ambiental, nós não temos mais só uma questão de um planeta habitado por uma superpopulação de 8 bilhões e meio de pessoas. Nós temos várias crises encaixadas uma na outra. E o desafio é enorme, porque ele vai nos obrigar a pensar que mundo nós queremos para que os nossos filhos, netos, possam, pelo menos, ter uma experiência de habitar a Terra. E da gente não ter que fazer aquele roteiro que aparece no poema do Carlos Drummond de Andrade, um poema que tem o título de O Homem, as Viagens, onde ele diz que nós, os humanos, pequenos aqui na Terra, enjoamos da Terra e começamos a olhar para onde a gente gostaria de fincar uma bandeira. E ele diz, no poema, que a gente foi fincar bandeira na Lua. Depois de andar pela Lua, descer na Lua, falamos, a Lua é tão chata. E saíram, voltaram a produzir suas máquinas, seus robôs, seus aparelhos dóceis e disseram para eles, me leve a Marte. E os seus inventos, seus aparelhos obedientes levaram esse humano para Marte. Marte, olhada, observada de perto, sem graça, vamos a outro planeta. E vai uma sucessão de viagens de nós, os humanos, para outros planetas. O poeta diz que se a gente acha que podemos ter outra terra, além dessa, nós estamos muito enganados. E nos convoca a fazer uma viagem. A viagem de si para si. Quer dizer, ele convida o ser humano a botar o pé no chão do seu próprio coração e fazer essa viagem mais importante para que todos nós possamos saber habitar a Terra, viver na Terra, aprender a conviver. A última frase desse poema é: nós finalmente aprendemos a conviver. Conviver. Então eu quero agradecer às crianças, agradecer às mães, os pais, os avós, os tios, todo mundo que constitui essa comunidade temporária de convivência aqui no campus dessa universidade. Agradecer pela existência de alguns desses espaços que nos acolhe, declarar a minha alegria de ver essa universidade buscando acolher nos seus cursos, nos seus programas, a presença dos povos indígenas. Isso é um passo muito importante, talvez mais importante do que aquela descidinha do astronauta na Lua. Porque ele nos aproxima de nós mesmos e não de alguma coisa fora da órbita da Terra, onde definitivamente os humanos não foram equipados para viver. Eu vejo que para a gente ficar na órbita da Terra, nós precisamos usar todo aquele aparato de um astronauta. Deve ser muito incômodo você andar com aquele roupão e com aqueles aparatos todos e tendo que ser suprido por um oxigênio, uma máquina.
A experiência mais perto disso que a gente passou foi quando a gente foi alarmado pela pandemia. Quando nós tivemos familiares, amigos e pessoas em todos os lugares por onde a gente andava, apavorados sobre o futuro, sobre a possibilidade da gente sair daquela armadilha que o vírus nos impôs e voltar a ter uma vida normal. Chegou até a se forjar um termo, o novo normal. Novo normal. Há alguns anos atrás, as pessoas reclamavam por esse tal de novo normal. Será que se a gente olha agora ao nosso redor, a gente reconhece que apareceu alguma coisa que pode ser esse novo normal? Nós estamos diante de uma nova normalidade ou nós avançamos para uma distopia, para um lugar onde nós não temos mesmo certeza se as nossas crianças vão poder respirar o ar desse planeta sem ter que usar um balão, sem ter que usar um aparato tecnológico. Nós podíamos buscar, na sabedoria dos nossos antepassados, alguma pista para a gente aprender a viver aqui na Terra, aprender a conviver e experimentar o maravilhoso jardim que é o planeta Terra, sem querer escapar dele para colonizar qualquer outro lugar. Nós estamos chegando a cada ano, no mês de julho, no máximo agosto, consumindo um planeta Terra. Tem uma conta que diz que no segundo semestre a gente consome o ano seguinte. O exemplo mais simples que se busca oferecer é que seria alguém, no meio do mês, ter acabado com toda a sua dispensa e ficar o resto do mês esperando o mês seguinte para poder ter a sua dispensa de novo. Se fosse pensar um salário, seria você gastar o seu salário no meio do mês e passar o resto no vermelho. Do ponto de vista do ambiente do planeta Terra, gente, nós já entramos no vermelho. Nós estamos no vermelho. E o que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos comprando mais carro? Nós estamos comprando mais bugiganga? Nós estamos cada vez mais extasiados com a indústria de aparatos novos de toda hora, nos surpreendendo com qualquer coisa toda hora. Parece que o desenvolvimento das tecnologias não precisa mais da nossa colaboração. É aquilo que alguém chama de disrupção. Nós estamos vivendo uma experiência de disrupção, onde as tecnologias elas se replicam sem a nossa colaboração. Não precisa de nenhum gênio inventar o próximo aparato. O anterior produz o próximo. Basta vocês olharem esses aparelhinhos que todo mundo tem, até as crianças já têm. O próximo, a geração do próximo, a geração do próximo, não precisa acontecer nada. Ele quase que se autoproduz. Tecnologias, essa divindade que sempre deixou a gente assim de joelhos, está mostrando que pode ser também uma armadilha para o futuro. Nós estamos nos tornando tão dependentes de tecnologia que às vezes alguém não consegue sair daqui e ir até o outro lado da ponte sem ligar o GPS. Alguém não consegue sair daqui para ir para um estado vizinho ou uma cidade vizinha sem ser guiado por um aparato que a tecnologia nos impõe. Nos impõe, porque não é voluntário, você não se torna um dependente voluntário do GPS. O GPS se impõe. Assim como outras bugigangas se impõem. E a gente vai deixando, eles vão encostando, até que a gente fique totalmente dependente daquilo que vai ser inventado amanhã. O próximo aparelhinho, o próximo aplicativo. É uma observação que eu me permito fazer para uma audiência tão gentil, que me escuta com tanta atenção, porque eu sei que eu estou falando com uma comunidade muito interessada naquilo que a gente chama de futuro.
como será o nosso futuro. No livrinho O Futuro Ancestral, eu surpreendi algumas pessoas com isso que parecia uma contradição. Se é futuro, como pode ser ancestral? Mas eu tenho me sentido à vontade quando eu vejo a aceitação de muitos outros pensadores de que a ancestralidade é a base sobre a qual nós criamos tudo que existe no mundo. Então, seria importante que a gente refletisse sobre isso. Um menino, um rapaz do Rio de Janeiro, me cumprimentou uma vez e falou: gostei muito da ideia, mas eu estou preocupado, porque eu não tenho ancestral. Eu disse: como? Até uma pedra tem ancestral. Tudo tem ancestral. A Terra primordial, desde a sua origem mais remota, ela é a nossa ancestral comum. Tudo vem da Terra, tudo. Não é só o que a gente se supre, se alimenta. Tudo vem da Terra. A nossa própria possibilidade de continuar habitando o planeta é uma resposta do organismo vivo da Terra. Só nos últimos 30 anos que a ciência concorda que a Terra é um organismo vivo. Até a década de 80, começo da década de 90, alguns cientistas afirmavam que a Terra é um organismo vivo. E esses cientistas, eles eram minoritários e achavam que eles eram fabulistas, que eles ficavam imaginando coisas. Hoje, é impossível negar que a Terra é um organismo vivo, que ela tem humor, que ela é inteligente e que ela nos produz. Nós somos produto dela. Diferente daquela ideia centrada de que o humano podia agir sobre o corpo da Terra como uma plataforma plástica, que ele pode esticar, puxar, emendar. Não pode. Se nós fizermos isso, a Terra vai cobrar de todos nós, indistintamente, em qualquer continente, em qualquer lugar do planeta, muito caro. Uma das imagens que me ocorre é a gente torrando feito castanha sob o sol. A camada de ozônio que protege o planeta Terra dos raios solares é para proteger nós, os humanos. Porque tem muitas outras espécies que sobrevivem com essa intensidade de calor do Sol. Mas nós, os humanos, vamos ser a primeira leva que vai desaparecer quando a temperatura chegar a 60 graus o tempo inteiro. Não no verão, 60, como quase que temperatura média. Aí nós vamos derreter nas calçadas. Não parece um horizonte interessante para a gente avançar em direção a ele. Então a gente deveria olhar bem o que nós estamos fazendo com os nossos rios, com o nosso oceano. E principalmente lembrar que nós somos a civilização do carbono. Nós nos constituímos no mundo inteiro uma civilização dependente do petróleo. Quando teve a crise entre a Rússia e a Ucrânia, o maior problema que aparecia ali era quem ia fornecer energia. E a energia era gás, e petróleo e carvão. Quer dizer, durante tanto tempo, com tanta ciência, a gente não conseguiu escapar do gás, carvão e petróleo. A gente assiste todo dia a indústria automobilística despejando milhões de modelos de carro novo na rua, e muitos de nós ficam parecendo crianças atraídos pelo desenho do carro, doidos para pegar um carro novo. A gente tinha que entender que um carro novo é mais petróleo saindo do chão, mais carbono no espaço e menos qualidade de vida para todos nós. Nenhuma indústria que fabrica carro vai contar isso para a gente. Eles vão dizer que o carro é muito bacana,
E, às vezes fazem uma propaganda dele que ele parece um disco voador, assim. Você fica olhando, pensa, eu quero um carro desse. Por que a gente ainda é prisioneiro de ideias tão assim suicida? Nós queremos consumir novos aparatos e não avaliamos o que ele vai fazer com a gente amanhã. O que vai acontecer com o nosso ambiente em que a gente habita se a gente continuar consumindo. Meu amigo Davi Copenau Yanomami diz que nós já viramos a sociedade da mercadoria. No livro dele, A Queda do Céu, ele fala, os NAP se constituem na sociedade da mercadoria. Eles amam mais a mercadoria do que seus próprios filhos e tudo. Essa imagem é terrível. Ela é a imagem observada por um homem que vive dentro da floresta, um Yanomami, mas que está tendo agora a sua floresta também invadida para gente que quer tirar ouro. Quer dizer, a história do petróleo, a história do ouro, essa civilização da mineração, ela está no rumo do desastre. E a gente pode pensar, mas o que eu posso fazer com isso? A gente pode fazer a única coisa possível, diminuir o consumo, ter uma consciência crítica sobre o que nós estamos escolhendo para consumir, fazer, viver. E ontem, lá na Biblioteca Livre de Coqueiral, lá em Aracruz, eu lembrei aos nossos amigos que estavam naquele encontro que a gente deveria começar a pensar e escolher com cuidado onde nós moramos, como nós habitamos a terra, porque nós estamos vivendo, construindo cidades, erguendo cidades, metrópoles, elas não têm solução, mas a gente fica cada vez mais atraído pela facilidade que é você desce, vai ali, tem tudo está à sua disposição. A padaria, a farmácia, a clínica, o hospital, a faculdade, a escola, tudo está à nossa disposição. É muito fácil viver dessa maneira. Talvez a gente tenha que aprender a introduzir outras experiências no nosso modo de habitar a Terra. Essa escolha ela é individual. Ela pode ser se refletir depois em escolhas coletivas, mas, em primeiro lugar, ela tem que começar por cada um de nós. Eu poderia estender mais essa fala, fazendo comentários sobre os meus livros, mas eu agradeço demais a paciência de vocês de me ouvir com tanta atenção. Gratidão. Ailton Krenak.